Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém? Amém. Eu queria te convidar a abrir comigo a sua Bíblia no tema desse culto de hoje, Mateus capítulo 16. Glória a Deus. Mateus capítulo 16. Enquanto você procura, eu quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade de estar com os irmãos mais uma vez. Eu quero dizer que eu me sinto privilegiado de estar com os irmãos aqui nessa noite. Para mim é um privilégio muito grande. Eu estive aqui na sexta-feira profética, uns meses atrás. Vim visitar a Segunda Jovem, umas 2 semanas atrás. Mas somente agora eu estou acompanhado com a mulher mais bonita desse mundo. Amém? Uma salva de palmas para minha esposa, irmão. Glória a Deus. Minha esposa, a minha filha já está aí na salinha. Estou acompanhado aqui de 2 filhos na fé. O Paulo é meu filho mais velho na fé e o Lucas é o meu filho mais novo na fé. Amém? Glória a Deus pela vida deles. Eu quero aqui agradecer a Deus pela vida do pastor Júnior, que é o líder desse projeto, que está à frente dessa obra, que nos convidou para estar aqui, por intermédio do Marcos Paulo. Meu amigo, Deus te abençoe. O que eu vou pregar depois daquela segunda, né? Amém. É um prazer muito grande estar aqui. É um prazer ver aqui o pastor Fábio, o pastor presidente dessa igreja. Deus abençoe, pastor. Esteve ali há uns meses atrás também ministrando em nossa igreja. Para quem não me conhece, meu nome é Alessandro. Sou pastor auxiliar na Igreja Batista Nova Emaús. E eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite, amém? Capítulo 16, versículo 24 ao versículo 26. Quem achou diz amém. Mateus capítulo 16, versículo 24 ao versículo 26. Vamos ler todos aqui para ficar igual? Então disse Jesus aos seus discípulos: 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a levará. 26. Amém. Queridos, esse texto aqui é um texto muito conhecido. É um texto que acredito que todos nós estamos familiarizados com ele. E se nós lermos ele de forma isolada, nós também vamos compreender o que é prático para a nossa vida, o que é fácil de assimilar. Qual a praticidade desse texto? É de que não tem como seguir a Cristo sem abrir mão de algumas coisas. Não tem como eu seguir a Cristo mantendo a mesma vida que eu tinha antes. Esse texto qualquer pessoa pode olhar, principalmente para o versículo 26, que é o texto base como tema para essa noite, e qualquer um, até um novo convertido, vai dizer: o texto está dizendo que não adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma. Não adianta eu ganhar o mundo inteiro e não ser salvo e naquele dia ser conduzido ao inferno. Porém, se nós analisarmos aqui de forma criteriosa
cada detalhe desse texto, além dessa verdade, nós vamos encontrar algumas que vai deixar a gente de boca aberta, vai deixar a gente estarrecido. E para a gente entender o que realmente Jesus queria dizer, o que realmente Jesus estava falando, porque ao pé da letra é isso: não adianta ganhar o mundo e ir para o inferno sem Jesus. Mas se nós olharmos o contexto, nós vamos ver que Jesus, em primeiro lugar, não está falando para ímpios. Jesus não está falando para alguém que não conheceu o Evangelho e dizendo assim: olha, não adianta ser rico, porque senão você vai para o inferno se não me conhecer. É uma realidade que acontece, mas só que o que Jesus está querendo dizer aqui vai além, é muito mais além. Porque se nós lermos aqui o versículo 24, nós vamos ver a quem Jesus está falando. E o que é que Jesus está dizendo? O texto está dizendo, melhor dizendo, no versículo 24, o texto está dizendo da seguinte forma: e disse Jesus aos seus discípulos. Jesus não está falando para aquele amigo que ainda não aceitou ele como Salvador. Jesus não está falando para aquele rapaz, aquela mulher que está no centro de Umbanda agora. Jesus não está falando para um traficante. Jesus não está falando para alguém que é usuário de drogas. Jesus não está falando para uma prostituta. Jesus não está falando para qualquer outra pessoa, a não ser os seus discípulos. Agora, preste atenção nisso aqui. O que é que Jesus está falando? Jesus está dizendo: se alguém quiser vir após mim. Peraí, isso não te dá um nó na cabeça? Que nível de renúncia é esse que Jesus está falando para os discípulos? Haja vista que alguns deixaram a pesca, haja vista que alguns deixaram de cobrar impostos, alguns abriram mão de muitas coisas para seguir a Jesus. E Jesus olha para esses mesmos que haviam deixado algumas coisas e dito assim: vocês precisam renunciar. Que nível de renúncia é esse, irmão? Que Jesus está pedindo para quem já renunciou para renunciar. É quando a gente chega num determinado nível e a gente vem para a igreja e pensa: não, eu já sou o melhor crente, eu já abri mão de algumas amizades, eu já abri mão de alguns contatos, eu já abri mão de ganhar dinheiro. É quando a gente chega na igreja talvez pensando que somos melhores porque nós abrimos mão de algumas coisas, e Jesus está olhando e dizendo: coitado, ele acha que já renunciou tudo. Eu tenho algo para te dizer nessa noite: ainda existe mais para nós renunciarmos. Se você puder, só para quebrar o gelo, olha para esse irmão que está ao seu lado, dá um sorriso para ele, um sorriso verdadeiro, irmão, e diga para ele bem assim: segura aí, porque o negócio vai ficar estreito. Para a gente entender, eu queria sua atenção, depois a gente voa, tá? Mas eu queria só te trazer para o contexto. O que está acontecendo aqui? Se nós pegarmos desde o capítulo 14, nós lemos o 16, nós vamos ver que a narrativa vai se desenrolando e levou Jesus a falar isso que ele disse para os discípulos. Então vamos lá. No capítulo 14 é marcado, em primeiro lugar, pela multiplicação dos pães. A Bíblia diz que Jesus, depois que sabe da morte de João Batista, ele sai para um lugar deserto, seus discípulos com ele. A multidão segue Jesus até o deserto. Jesus ali cura os enfermos, Jesus ali faz muitos milagres. A hora vai avançando e Jesus então faz o primeiro milagre da multiplicação: 5 pães, 2 peixinhos. Os discípulos que estão andando com Jesus, eles estão vendo Jesus agora fazer algo que eles nem imaginavam.
5 pães, 2 peixes, para uma multidão de 5.000, sem contar homens, sem contar mulheres e crianças, melhor dizendo, eles estão estarrecidos. Como é bom seguir a Jesus, não falta pão. Como é bom seguir a Jesus, tem milagre toda hora. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Se você veio seguindo Jesus, não vai faltar pão e tem milagre para a sua vida. Eu não vou repetir. Se você perdeu a oportunidade da glória, é você e Deus. Mas olha aqui, como é que estava o olhar dos discípulos depois disso? Só que as coisas não param por aí. No capítulo 14, 15, a Bíblia diz que depois, capítulo 14, disso, depois da multiplicação dos pães, Jesus manda os discípulos entrar no barco e ir para o outro lado. E Jesus sobe no monte para orar. A 4ª vigília da noite, de 3 às 6 da manhã, Jesus, depois de orar, vai em direção aos discípulos. Como? Num barquinho extra? Não. Como? Nadando? Não. A Bíblia diz que ele vai andando sobre as águas. Só para você entender a dimensão desse milagre, não estava no script não. É só para você entender o poder de Jesus. Aqui no meio do mar, não era meio do mar, porque não tem mar, é lago. Só que esse lago é tão grande que apelidaram de mar. 12 quilômetros de largura. E o texto diz, em Mateus 14, que o barco estava no meio do mar. Então, se tem 12 quilômetros, ele estava a 6 quilômetros de distância dos discípulos. O texto diz que o vento era contrário. As ondas, segundo alguns historiadores, eram de 5 a 6 metros de altura. E o texto diz que Jesus vai andando por cima. Irmão, Jesus não dá peixinho. Não, Jesus não nada, Jesus não mergulha. O texto diz que a onda está vindo, e aí é só a sua mente mesmo para imaginar um milagre desse. A onda de 6 metros, lá vai Jesus andando por cima da onda e descendo a onda. Lá vem a onda e Jesus subindo a onda. A onda passa, Jesus desce a onda. A Bíblia não diz, mas penso eu, na eternidade, alguém dizendo assim para Deus: Deus, o que Jesus está fazendo? E eu imagino Deus dizendo para alguém na eternidade: é porque aonde tem discípulo, não importa o tamanho da onda, Ele vai ao encontro deles. Os discípulos estavam espantados, vem Jesus andando sobre as águas. Pedro anda sobre as águas também, pela ordem de Jesus. Não perde o fio não. Primeiro Jesus cura enfermos, depois Jesus multiplica pão, depois Jesus anda por cima das águas, e Pedro também anda por cima das águas por causa de Jesus. A gente vai chegar no capítulo 16. Eu imagino como é que estava a mente dos discípulos. Rapaz, que coisa boa seguir Jesus, hein? Que maravilha seguir Jesus, porque seguir Jesus, as portas continuam abertas, os milagres acontecem, o sobrenatural acontece seguindo a Jesus. Só que o texto continua. Jesus vai enfrentar outro problema: doutores da lei. No capítulo 15 começa dizendo que os escribas e fariseus olhavam para Jesus e diziam assim: os seus discípulos, eles quebram a tradição, porque eles comem sem lavar as mãos. Jesus olha para eles e diz assim: vocês são tudo hipócrita, porque pela tradição vocês invalidam a lei de Deus. Aí Jesus, talvez eu pense que os discípulos disseram: agora rapaz, a gente não vai ter resposta não, porque a lei, a tradição, melhor dizendo, é muito forte. E aí Jesus olha e diz assim: o que contamina o homem não é o que entra, porque o que entra logo é lançado fora, mas o que contamina o homem de verdade é o que sai, porque o que sai vem do coração. Daí a raiz de todos os males, é do coração que sai o adultério, é do coração que sai a mentira. E aí esses homens, doutores da lei, não tem mais o que falar. Eu imagino os discípulos olhando um para o outro e dizendo assim: nosso Jesus anda sobre as águas, faz milagre, e os doutores da lei não podem fazer nada.
Aí Jesus vai passando pelas partes de Tiro e Sidom depois disso. Uma mulher sai daquelas cercanias e ela sai clamando a Jesus, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Jesus não vai à casa da mulher. Jesus não diz: traz ela aqui. Jesus olha para a mulher que tem uma fé muito grande e diz assim: mulher, ó mulher, grande é a tua fé, vai em paz, a tua filha já está liberta. Eu imagino os discípulos, recapitulando de novo para você não perder o fio. Jesus faz milagres, Jesus multiplica o pão, Jesus responde os escribas e fariseus, e Jesus expulsa os demônios. Coisa boa é estar no time de Jesus. Você não entendeu? Olha para esse irmão que está do seu lado. Você vai sair daqui íntimo hoje. Pega na mão dele e diga para ele: coisa boa é estar no time de Jesus. Aleluia. O time de Jesus nunca perde. Você é mais que vencedor. Deixa eu ver quem está no time de Jesus aí. Oh glória. No time de Jesus é só vitória. Lá vem de novo os doutores da lei. Agora os fariseus e saduceus. No começo, ou melhor, no final do capítulo 15, Jesus multiplica o pão de novo, 2 vezes. Você vai entender. O capítulo 16 começa que esses doutores da lei se apresentam para Jesus e dizem assim, para tentar ele, né? Mostra-nos um sinal no céu. Jesus diz assim: geração hipócrita, nenhum sinal vos será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Acabou a conversa. Acabou aquele momento de tensão entre os doutores da lei contra Jesus, procurando sempre uma ocasião contra ele. Jesus reúne os 12, e é aqui que vai começar a gente entrar no cerne da mensagem. Jesus reúne os 12 e começa a dar algumas instruções, que até o capítulo 15 é só milagre, até o capítulo 15 é só demonstração de poder, até o capítulo 15 é só coisa mas no capítulo 16 Jesus começa a dar algumas instruções. A primeira instrução que Jesus dá para os seus discípulos: acautelai-vos, tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Eles olham para Jesus, eles olham entre eles, melhor dizendo, diz assim: será que Jesus está falando isso porque esqueceu de prover o pão de novo? E Jesus, conhecendo o pensamento deles, diz assim: por acaso vocês não se lembram que eu multipliquei o pão 2 vezes? Se esse fosse o problema, eu já resolveria. Aí o versículo 12 do capítulo 16 vai dizer o que é o fermento dos fariseus. Era a doutrina, os ensinos. E Jesus está olhando para os discípulos. Isso aqui, irmão, para quem gosta do palavreado, é forte, porque Jesus olha para os discípulos dentro e diz assim: cuidado com o ensino de quem está fora. Porque você aqui dentro vem para o culto de ensino, aqui dentro você ouve o pastor pregar a Bíblia, aqui dentro você ouve o profeta falar algo de Deus, aqui na Bíblia tem instrução para a tua vida. Eu vou falar, irmão, mas você vai para o TikTok, para o Instagram e ouve influência de fora tentar fermentar o ensino de Deus. Quer um conselho para a tua vida? Cuidado com o fermento de quem está de fora. E sabe o que é mais interessante? É que esse fermento é de alguém que tem um poder de influência muito grande. Irmão, fariseu. Porque o perigo da igreja, ou melhor, de alguns que estão na igreja, é quando para dar mais ouvido a algumas influências do que o seu pastor.
Porque até ontem você dizia, nosso pastor falou, é verdade, a Bíblia diz. Mas hoje você diz, será que o meu pastor está falando algo de Deus mesmo? Porque fulano de tal, que tem não sei quantos mil seguidores, falou um negócio e isso me influenciou. Cuidado com o fermento dos fariseus. Não deixe o que é de fora contaminar o que é puro aqui dentro. Olha para esse irmão aí. Eu disse, você vai ficar íntimo enquanto eu abro aqui. E diga para ele assim, e aí, irmão? Como é que tá a tua massa? Tá pura ou tá fermentada? Aleluia. Vai cair aqui. Jesus olha para os discípulos e diz, cuidado com o fermento. Aí, olha só que coisa linda. Chega o versículo 13 em diante. O versículo 13 em diante diz da seguinte forma: Jesus de novo chama à parte os seus 12. Aí ele vai dar outra lição. Ele diz assim, eu quero saber aí de vocês 12 aqui, o que estão falando de mim aí fora. Você já parou a se perguntar por que Jesus está perguntando para os discípulos o que é que estão falando dele aí? Se Jesus conhece os pensamentos. Jesus não está perguntando porque ele está interessado na opinião alheia. Jesus não pergunta porque ele está interessado em saber a opinião de quem está fora. Porque lá fora, por maior que seja o influência, se não estiver batendo com a palavra de Deus, para Jesus tanto faz. Por que é que Jesus faz esse questionamento aos discípulos? Para saber se eles já estão fermentados ou não. Ah, se Jesus fizesse uns questionamentos desse aqui para a gente. Aleluia. Aí ele diz, o que é que falam do Filho do Homem? O que é que dizem aí por aí? Aí eles dizem assim, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João, outros dizem nenhuma coisa nem outra, diz que é só um dos profetas. Aí Jesus olha e diz assim, tá bom, e vocês o que dizem? Porque quem está fora, deixa falar o que quiser, irmão. Para Jesus importa é aqueles que dizem que serve a Ele, o que sabe dele. O problema é que você aqui dentro não tem poder de influenciar alguém que está lá fora, que não conhece Jesus e quer colocar a minhoca na sua cabeça. Jesus está dizendo para você, a verdade está com a igreja. O que eles estão falando? Isso, porque assim, quem está fora não conhece de fato quem é Jesus, vive de opinião, e de opinião o mundo está cheio por aí. Mas o texto seguinte começa a dizer assim, e vocês? Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, Pedro, lotado de Deus, ele diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uau! Aí Jesus olha e diz assim, disseste bem, Pedro, porque o que foi te revelado não foi carne nem sangue, mas o meu Pai. Porém eu digo que tu és Pedro, que no original é Petros, pequenos blocos rochosos, mas sobre mim Cristo, essa pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quer ouvir uma verdade aqui para edificar a sua vida? Você que está procurando muito saber quem é você. Ai, Jesus, quem sou eu? Estou cheio de crise existencial. Quer parar com essa crise agora? Procura saber quem é Jesus, irmão. Porque quando você descobrir quem é Jesus, Ele vai falar para você quem é você. Pedro disse, tu és o Cristo. Jesus disse, tu é Pedro. Jesus está dizendo para você hoje, as crises existenciais na sua vida vão cair por terra quando você parar de buscar resposta em você, entrar no teu quarto, fechar a porta e dizer, Senhor, eu quero te conhecer, Senhor, eu quero ter um relacionamento contigo. Você não vai ter mais crise existencial.
tu és Pedro. Pedro se encheu. Eu queria fazer aqui uma encenação igual o Marcos Paulo, mas não vai dar certo não. Pedro se encheu. Homem de Deus, usado. Aí Jesus começa a falar algumas verdades. Jesus começa a falar bem assim: olha, eu vou ser morto, vão me crucificar, vão me bater, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Sabe o que me chama a atenção aqui? É que, lembra dos capítulos anteriores? Jesus anda sobre as águas, expulsa os demônios, multiplica os pães, os doutores da lei não param diante dele. Só que agora Jesus, numa reunião fechada com os discípulos, ele diz assim: eu vou ser morto. Aí Pedro, que foi muito usado por Deus, ele começa a ficar empolgado. Porque é assim, irmão, cuidado, quando Deus te usar, você não ficar empolgado e depois deixar o diabo te usar. Ele empolgado diz assim: não, Senhor, não permita que isso aconteça contigo. Faz isso não, Jesus. Cruz. Não. Jesus olha para Pedro e diz assim: para trás de mim, Satanás. Irmão, porque nem todo mundo que fala coisa boa para você compreende o propósito de Deus para a sua vida. Essa é a primeira lição. A segunda lição é que quando você souber o seu propósito, você não se deixa levar por conversa mole. Sabe qual é o problema da nossa geração? É que a gente diz que tem propósito, mas vem uma conversinha, a gente sai da rota do propósito e começa a viver coisas que Deus não disse para você viver. Se o teu propósito é a cruz, fica tranquilo, vai para a cruz, mas ao terceiro dia você vai ressuscitar. Aí Jesus, aqui que a gente vai entrar no texto agora, Jesus olha e diz assim: você não compreende as coisas que são de Deus, só as coisas que são dos homens. Irmão, que coisas são essas? Aqui entra a questão: por que é que Jesus fala, se alguém quiser me seguir? Que Jesus fala para os seus discípulos. Jesus olha e diz assim: vocês só compreendem as coisas que são dos homens. E quando Jesus diz para eles negarem a si mesmo, renunciar, que nível de renúncia é esse? Eu vou te dizer hoje, você vai ficar estarrecido. É porque quando Pedro deixou a pesca, Pedro não estava renunciando, Pedro estava pensando numa moeda de troca. Porque nós sabemos que Israel esperava um líder político, o Messias era um líder político, e Israel sendo subjugado por Roma, eles esperavam um Messias que viesse e lutasse contra o Império Romano. E quando esse Messias vem se apresentando, e Pedro olha para Jesus, e Jesus diz: vem, eu vou te fazer pescadores de homens. Talvez na cabeça de Pedro, Pedro disse: eu vou abrir mão da pesca, mas quem sabe eu não vou ter uma cadeira importante do lado de Jesus. Por que é que Jesus está dizendo renuncia? É porque eles não renunciaram. Alguns deixaram de cobrar impostos ali, não era porque talvez queria ter uma mudança de vida e tinha entendimento do reino, é porque talvez pensaram: se eu sair daqui, eu vou ter um brilho maior com esse Jesus. Se eu sair da pesca, se eu sair da mesa de cobrar impostos, eu vou andar com Jesus, as pessoas vão ter que me reverenciar. Eu vou falar uma verdade para você aqui: Jesus não está falando para o ímpio, Jesus está dizendo para o crente que talvez entra na igreja dizendo: eu renunciei, mas Jesus sabe. Eu vou falar, irmão, talvez você só é crente porque tem oportunidade para cantar, talvez você só é crente porque tem oportunidade para pregar, talvez você só é crente porque tem oportunidade para tocar, e Jesus está dizendo: larga a mão disso, porque senão você vai para o inferno. Aleluia. Já que eu respirei, eu vou falar devagar para você que não entendeu. Jesus está olhando para discípulos e dizendo: negue-se a si mesmo.
Jesus está olhando para quem tem nome, quem tem posição, quem tem status, quem tem oportunidade, dizendo: negue-se a si mesmo. Aqui vai cortar para a gente, irmão, para quem é ministro, para quem toca, para quem prega, vai cortar para todo mundo aqui. E se você não gostar, você precisa ter um encontro com essa palavra. Se você só serve a Jesus quando está na escala para tocar, se você só serve a Jesus quando você está na escala para pregar, se você só serve a Jesus quando está na escala para fazer alguma coisa, você não conheceu o Evangelho. Aqui você pode ser o bam, o expert, mas Jesus está de olho em você. Jesus está de olho em você. Porque a gente está confundindo igreja com palco. Embora tenha essa aparência maneira, que coisa maneira, cara. Embora tenha essas luzes assim que eu amo, top. Mas existe algo que move os ministros de Deus, que é maior do que isso aqui. Sabe o que é? Nós vimos aqui no vídeo, nós vimos no testemunho. Se você não é movido por vidas, você vai morrer. Pastor, me explica isso é heresia? Não, vou lhe explicar com texto, irmão. Porque eu não vim aqui brincar, eu vim aqui para falar da palavra de Deus. Como que eu entendo que os discípulos seguiam a Jesus, mas não estavam comprometidos com o reino? Certo dia, eles estavam brigando pelo caminho. Jesus falando de morte, de ressurreição de novo. Marcos capítulo 9. E eles não entendiam nada da mensagem que Jesus estava dizendo. Quando eles chegam no destino, Jesus olha e diz assim: o que vocês estavam discutindo no caminho? Por que eles não entenderam a mensagem que Jesus estava falando de morte, de cruz, de renúncia? Porque eles estavam perdendo tempo discutindo quem era o maior. E é assim, irmão, quem perde tempo procurando fama, status, não entende a mensagem do Evangelho. Irmão, só para eu não pregar sozinho, porque eu vou mexer na ferida aqui mesmo, e você vai me ajudar. Você vai olhar dentro desse irmão, talvez ele é um desse. Eu não estou acusando não, mas talvez ele é um desse camuflado. Você vai olhar dentro do olho dele. Me desculpa, meu amigão Deildo, eu vou dizer para você: Jesus, não estou nada pessoal, mas é só para a igreja fazer também. Olha para ele aí e diga para ele: a sua motivação não pode ser o status, a sua motivação tem que ser vidas. Eles discutindo não entenderam a mensagem. Você pode fazer um teste com uma pessoa hoje. No final, quando você estiver voltando com ele no carro, quando você estiver reunido com ele em casa, pergunta para ele: você entendeu a mensagem? Talvez ele tocou e vai dizer: não entendi não. Você vai entender, é alguém que está preocupado com o status. Faz o teste, você vai saber quem é quem. Certo dia, 2 dos discípulos de Jesus, irmão, é sempre quando Jesus está falando de cruz, eles não entendem a mensagem. Eles chegam para Jesus, os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, e dizem assim: Senhor, na tua glória, permita que um senta à tua direita, outro senta à tua esquerda. Jesus olha e diz assim: vocês podem beber o cálice que eu vou beber? E tem uma coisa: sentar à minha direita e à minha esquerda só pertence a Deus. E o texto diz que os outros 10 ficaram zangados. Por que ficaram zangados? Porque pensavam a mesma coisa, mas não tinha coragem de falar. Qual é a sua motivação, querido? Ah, pastor, estou lutando tanto para o meu ministério fluir, crescer. É por isso que não cresceu, porque você está lutando pelo seu ministério, não pelo propósito de Deus. Vou fechar com chave de ouro aqui, tá? Esse ponto, não é a mensagem ainda não. Nunca vão permanecer de pé os que seguem a Jesus pela posição. Nunca vão permanecer de pé os que seguem a Jesus por causa da posição.
Desses discípulos, teve um, irmão, que ele era o que deveria talvez dar certo. Judas Iscariotes. Andava com Jesus pelas coisas. João capítulo 12. Jesus chega na casa de Marta, Maria e Lázaro. Aí o texto começa a falar o posicionamento de cada um diante de Jesus. O texto diz que Marta servia, Lázaro sentava à mesa. Eu imagino Maria procurando alguma coisa para fazer para agradar Jesus e não achando. Aí ela pega o que ela tem de melhor e diz: isso aqui é de melhor, mas diante dele, nos pés de Jesus. Eu tenho uma mensagem para você, Maria. Só para abrir um parênteses, depois eu volto para falar de Judas. Talvez você não consegue pregar como alguns. Talvez você não consegue cantar como alguns. Talvez você até sabe fazer essas coisas, mas não tem oportunidade. Eu quero te dizer que para você, para Deus, o que mais tem valor não é o que aparece para os homens, é o que tem dentro desse frasco de você, dentro de você. O que vale para Jesus é o que você entrega para Ele. Se você entrou aqui hoje com o coração para derramar na presença dEle, eu tenho algo para te dizer: a sua adoração vai impactar o ambiente. Deixa eu ver quem é Maria aqui, irmão. Deixa eu só ver quem é Maria. Eu vou te dar 1 minuto para você adorar a Deus enquanto eu tomo água. Glória a Deus. Vamos voltar em Judas. Maria entrega. Ai, Judas, irmão. Judas, ele é aquele tipo de crente que gosta da aparência. Ele olha e diz assim: que desperdício, poderia vender e dar aos pobres. Você percebe que a pregação é linda, mas a motivação é feia. A pregação é cheia de Deus, mas a essência é cheia do diabo. Não se iluda com bonitas pregações, com lindos sermões. Ele olha e diz: podia dar aos pobres. Aí o texto desmascara ele. Ele dizia isso não pelo cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e tirava do que se lançava ali na bolsa. Aí Jesus ministrou um negócio no meu coração, quero compartilhar com você. Judas, tem 2 lições aqui. Judas seguia Jesus pelas coisas, e quem segue Jesus pelas coisas vai trair Jesus também. Judas seguia Jesus pelo dinheiro, e pelo dinheiro traiu Jesus. Pastor, eu não entendi. Vai entender, porque eu vou entregar o recado assim reto. Se você segue a Jesus para tocar quando chegar o verão e a proposta do mundo for maior, você deixa o altar e vai para o trio elétrico. Se você serve a Jesus para ter um carro, quando chegar o verão, você bota o sonzão e vai para a beira da praia. Se você segue a Jesus pelas coisas você vai trair Jesus. Ele vai te desmascarar hoje. Ah, pastor, mas eu preciso de uma provisão. Vai trabalhar. Porque tem gente que acha que está seguindo a Jesus. Aí Jesus disse que adianta ganhar o mundo inteiro. Jesus está falando de crente. Do que adianta ganhar likes, do que adianta ganhar seguidores, se no final você vai para o inferno. Eu tenho mais 10 minutos, rapidinho. Judas seguia Jesus pelas coisas, e quem segue a Jesus pelas coisas vai trair Jesus também. Segunda lição: enquanto Judas traía Jesus pelas coisas, ai, irmão, eu estou empolgado aqui para falar isso.
Maria usa as coisas que tem para seguir a Jesus. Você não entendeu não? Eu vou repetir, vou te dar mais uma chance para você dar glória a Deus. Enquanto Judas troca Jesus pelas coisas, Maria usa as coisas para servir a Jesus. Aleluia! Sabe aquele carro que Ele te deu? Usa ele para ganhar almas. Sabe aquela posição que Deus te deu? Usa ela para ganhar almas. Ah, pastor, eu tenho muitos seguidores no Instagram. Fala de Jesus, usa as coisas que Ele te deu. Eu queria dar um exemplo no Velho Testamento. 2 Reis capítulo 5, uma história conhecidíssima. Naamã, leproso, foi até Eliseu e ele queria ser curado da lepra. O profeta, direcionado por Deus, olha e diz assim: vai lá, mergulha no rio 7 vezes, você vai ser restaurado. Naamã é restaurado. Depois que Naamã é restaurado, Naamã volta até o profeta Eliseu e diz assim: ó, eu tenho uma benção para te entregar aqui, ó. Benção, ouro, prata, vestes. Que profeta? Eu fiz questão de anotar. 2 Reis capítulo 5, versículo 16. Olha o que Eliseu disse: vive o Senhor, cuja presença eu estou, que eu não vou querer isso que você está me dando. Porque quem tem o ministério baseado na presença de Jesus não negocia por nada, irmão. Agora quem não tem a presença vai para onde a oferta é maior. Oh meu Deus do céu, onde que eu vou entrar aqui, Jesus? Quem não está aí pela presença de Deus vai aonde o público é maior. É porque não tem a presença de Deus. Pastor, você é louco falar isso? Só sabe por quê? Porque Moisés gostava era do monte. Enquanto Moisés estava no monte buscando a presença de Deus, a Bíblia diz que o seu irmão Arão estava lá embaixo sem a presença e se corrompeu junto com o povo. Então o que Jesus está querendo dizer aqui através da minha vida é porque quem ama a presença de Deus do quarto não teme ter o local de fala, porque eu sei que quando eu voltar para o quarto Ele vai estar lá dizendo: vem para minha presença, vem para minha presença, vem para minha presença, vem, deixa eu ver quem tem a presença aqui, irmão. Se eu fosse você, levantava a mão para o céu e adorava Ele. Olha para esse irmão que está do seu lado e diga para ele assim: ninguém tira a presença de você. Se você está com medo de perder a oportunidade, é porque você não conhece o valor da presença. Se você está com medo de não ser chamado, é porque você não tem intimidade com Ele. Em contrapartida, tinha um Geazi. Ah, irmão, Geazi olhou e disse assim: eu não acredito que o meu Senhor, o profeta Eliseu, abriu mão disso. Não. Aí, olha o que ele diz também, capítulo 5, versículo 20. Se quiser colocar, coloque para ver que eu não estou mentindo, mas eu não vou ler para ganhar tempo. 2 Reis, capítulo 5, versículo 20. Olha o que Geazi diz: vive o Senhor, eu vou lá e vou buscar. Porque quem negocia também usa o nome do Senhor, irmão. Está cheio de gente usando o nome de Jesus, mas é para ganhar as coisas. Ele diz: vive o Senhor que eu vou lá. Aí ele corre. Aí Naamã vê ele chegando e diz: não, vou descer do carro. O moço do profeta está vindo ali. Alguma coisa aconteceu. 2 Reis, capítulo 5, versículo 22. Geazi mente. Quer ver uma característica de quem está seguindo a Jesus só para ter status? O bicho é mentiroso. Ai, Jesus, meu Deus do céu. Ele é mentiroso. Porque ele chega no versículo 22 e diz: ó, chegou 2 moços dos filhos dos profetas, e o meu Senhor mandou vir aqui buscar alguma coisa.
O que tem de gente mentiroso no nosso meio. Jesus vai fazer a casa cair hoje, irmão. Vai cair hoje. Quando ele volta, numa sonseira, desculpa essa palavra, mas é sonso mesmo. Como de que não fez nada? Eliseu diz assim: rapaz, aonde você estava? Ele mente de novo: eu não fui em lugar nenhum, estava aqui. Porque um abismo chama outro abismo. E deixa eu te falar uma coisa: quem mente a primeira vez vai ter facilidade para mentir a segunda. Eu estava aqui. Aí Eliseu diz assim, trazendo para os nossos dias, tá? O que ele diz é assim: eu não fui com você, meu espírito foi com você. Mas trazendo para os nossos dias, Eliseu dizendo assim: rapaz, você acha que eu nasci ontem? Você acha que eu sirvo um Deus morto? Eu sei aonde você foi. E a lepra de Naamã pegou em Geazi. É por isso que tem gente que está na igreja querendo status e fama, mas quando vem algumas adversidades ele fica leproso. E lepra fala de pecado. Ele não resiste, cede o pecado e vai para o mundo. E depois fala que a culpa é da igreja que não correu atrás dele. O problema é que você trocou a sua perspectiva, é que você trocou a sua prioridade. E agora você quer se fazer de coitado. Jesus está dizendo: se você não se arrepender, vai ficar leproso, porque só permanece quem é verdadeiro. Pastor, mas tem gente que consegue fingir ser uma coisa. E você acredita que eu vi o camarada morrer e continuou a igreja achando que ele era santo? Tem problema não. Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Naquele dia vocês dirão: Senhor, no teu nome eu curei, no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome, eu vou falar, irmão, eu preguei lá na arca, no teu nome eu toquei lá na arca, no teu nome eu levantei as multidões, no teu nome eu corri no meio do povo para fazer o número. E Jesus vai falar assim: legal, o meu nome tem poder para tudo isso, mas o teu não está escrito no livro da vida. Eu vou caminhar para concluir, prometo. Jesus morre, ressuscita, e depois de ressuscitado, irmão, era para aqueles homens estar muito crentes, mas eles olham para Jesus em Atos capítulo 1, versículo 6. Jesus já tinha sido ressuscitado, e diz assim: Senhor, é neste tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel. Pensamento deles: é agora que o Senhor vai botar Roma no chinelo? Sabe o que Jesus responde? Não pertence a vocês saber os tempos e as estações que o meu Deus estabeleceu pelo seu próprio poder. Ponto. Mas Jesus não deixa só isso. Jesus diz assim no versículo 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Só para a gente fechar isso aqui, é que enquanto tem pessoas que seguem a Jesus pela posição, querem ganhar o mundo pregando, querem ganhar o mundo cantando, querem ganhar o mundo pastoreando, existem aqueles que talvez não são conhecidos pela multidão, que talvez não são conhecidos no Instagram, que talvez não são conhecidos no TikTok, que talvez não são conhecidos pela mídia, mas que, eu não sei se você vai pegar essa palavra, se você pegar, você não vai me deixar sozinho aqui, mas aqueles que não são conhecidos por nenhum tipo de mídia, mas a Bíblia diz que era Atos capítulo 2, eram esses que Jesus vai usar, não é aqueles que tem nome, mas aqueles que eram cheios. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu aquela casa, e foram vistas entre eles línguas repartidas como que... Pastor, eu não estou entendendo. Vai entender. Jesus vai te encher, porque Ele não precisa de quem tem nome, Ele precisa de quem é cheio. Pega na mão desse irmão, da direita, da esquerda, e diga para ele: o negócio, querido, é ser cheio, 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 é ser cheio. Bota ele de pé em nome de Jesus, que eu vou concluir. Eu vou concluir, irmão. Eu estou no final, eu estou no meio da conclusão, mas eu vou concluir.
Presta atenção, porque quem segue a Jesus pelas coisas, deixa Jesus pelas coisas. Mas quem é cheio do Espírito Santo, pode não ter muita coisa, mas ele não deixa de ganhar vidas. Eu vou dar só um exemplo, porque o tempo já foi. Atos capítulo 16. Paulo e Silas estavam na prisão. Por quê? Por causa de vidas. Expulsou o demônio de uma jovem adivinha. Paulo e Silas na prisão, apanharam, bateram neles. Mas eles não seguem a Jesus por causa das coisas. Eles seguem a Jesus por causa do propósito. Aí o texto diz que perto da meia-noite, com o corpo machucado, ferido, mas cheio do Espírito, eles começaram a orar e cantar louvores a Deus. Porque se fosse eu, talvez eu diria assim: rapaz, por pregar, estou na prisão. Irmão, tem gente que se não der oferta, ele quer parar de pregar. Que dirá se ele fosse para a prisão? Mas quem está na prisão está cheio do Espírito Santo, que eles começaram a orar e cantar. De repente, à meia-noite, as cadeias foram abaladas. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Se você está cheio do Espírito Santo, os grilhões não vão permanecer. Se você está cheio do Espírito Santo, Deus vai abalar essas cadeias, Deus vai abalar esse sistema, porque Deus está querendo usar quem é cheio do Espírito Santo. Deus está querendo usar alguns que talvez não tenham uma boa oratória, não entendem hermenêutica, que talvez não entendem exegese de homilética, mas que quando entra no quarto diz: Senhor, me ajuda a ganhar uma alma. Talvez ele não consegue falar tão bonito como eu, mas eu tenho certeza que quando ele bota o joelho no chão, a presença do Espírito Santo envolve ele. Irmão, eu queria que essa presença te envolvesse nessa noite, para Deus dizer para você que o mais valioso nesse ambiente não é quem está, é quem tem o altar no coração. Começou a falar tudo. A barraca. O carcereiro disse: vou me matar. Vou acabar com a minha vida. Quem feriu Paulo está dizendo: eu vou acabar com a minha vida, porque fugiu todo mundo, vai dar ruim para mim. Mas quem está no ministério por causa de vidas, ele olha e diz assim: não faça nenhum mal, porque todos estamos aqui. Não faça nenhum mal, porque todos estamos aqui. Daqui a pouco ele dá um grito, o carcereiro dá um grito: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Aí Paulo entende: eu estou na prisão, mas tem uma vida que precisa ser liberta. Eu estou na prisão de concreto, eu estou na prisão de grilhões, eu estou na prisão de correntes, mas essa prisão aqui não é nada perto da prisão desse carcereiro. Deixa eu te perguntar: o que é maior para Deus? Quebrar os cárceres ou libertar o coração de alguém oprimido? Aí Paulo olha e diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deus, se nessa noite não abalar essas estruturas aqui, se Deus nessa noite não quebrar aquilo que é material, Ele vai quebrar o teu coração e vai te trazer para o altar, para a presença dEle. É por isso que nós estamos aqui. Aleluia. Pega na mão desse irmão, prometo que é a última vez. Aleluia. Seja renovado nessa noite, porque Deus está querendo entregar para você algo mais valioso do que a posição.
Talvez você entrou aqui e ninguém te viu, mas Deus está dizendo: eu te vi aí no meio dessa multidão.